As brincadeiras fazem parte da identidade cultural de um povo. E mesmo que haja influências de outras culturas, cada povo ou pessoa possui suas características próprias. Conhecer a própria cultura, a de seu povo e de outros povos, é essencial na formação do humano, pois assim as pessoas poderão compreender as diferenças culturais existentes e a riqueza de cada uma delas. As brincadeiras carregam simbolismo e marcas de idas e vindas de narrativas, movimentos e canções que misturam passado e presente, realidade e fantasia. Preservar as brincadeiras tradicionais e ter a liberdade de recriá-las e criar outras é essencial na busca da identidade cultural de um povo. A ideia de pesquisar sobre a concepção brincante em Manoel de Barros se deu devido às minhas frequentes inquietações acerca do brincar aqui em Mato Grosso do Sul e pela admiração que tenho pelo poeta. Mato Grosso do Sul é um estado rico em diversidade cultural, que faz fronteira com 2 países, faz divisa com 5 estados. Além disso, povos indígenas, africanos, japoneses, sírios, palestinos, turcos, entre outros povos, fazem parte da constituição do povo sul-mato-grossense. Assim, a produção de cultura regional dialoga com muitas outras culturas. E aí fica a pergunta: onde estão os registros sobre cultura lúdica aqui no estado? Qual é a identidade de brincadeiras regionais aqui no Mato Grosso do Sul? E aí eu busquei essa identidade em alguns autores regionais e percebi nas obras do Manoel de Barros uma riqueza de sentidos brincantes que precisava ser explorada. Quando a gente fala de criança e cultura, não há como perder de vista a brincadeira como um elemento cultural. Através da brincadeira, a criança se expressa, aprende, cria, recria, faz interações. E quando elas fazem isso, elas estão preservando ou construindo cultura lúdica. A cultura lúdica infantil, ela é construída pelas crianças. Não é o adulto que constrói a cultura lúdica infantil. E ela trata-se de um conjunto de experiências brincantes, ou individuais ou coletivas, que a criança tem, que faz parte da vida da criança. E esta, tendo em mãos esse conjunto de elementos lúdicos, recria ou cria brincadeiras. E essas brincadeiras irão compor, então, seus universos culturais. Então é por isso que nós precisamos valorizar essa cultura lúdica. Ela faz parte do processo de constituição do sujeito, de constituição social, constituição histórica da criança. E, além disso, o Brasil tem muitos documentos que regem a educação e que valorizam o trabalho com a diversidade cultural nas escolas. Neste sentido, para os pesquisadores da Escola de Frankfurt, a cultura ela não é uma categoria autônoma. Ou seja, quando a gente fala de cultura, quando a gente analisa a cultura, a gente não pode fazer isso de maneira separada, né? A gente tem que levar em consideração outras categorias, como, por exemplo, a economia, cultura versus barbárie, indústria cultural, consciência de classe. A indústria cultural, por exemplo, ela se mostra como um setor econômico que tenta padronizar a cultura, vender seus produtos, maltratando a individualidade das pessoas. E a brincadeira, então, surge nesse contexto como uma possibilidade de fuga dessa lógica capitalista. Com essas reflexões, então, nós percebemos o papel essencial da escola em proporcionar diálogos acerca das culturas e também de ser um espaço de criação de culturas. Valorizar a cultura de cada criança, incentivar a brincadeira como uma expressão humana, trazer para a escola autores regionais que tratam da infância, como, por exemplo, Manoel de Barros. Esse pode ser um dos caminhos para que isso realmente se efetive. Vamos ver, qual é a poesia que a Malu pegou, ó. Enfiar vento no cordão, destarrachar o traseiro dos gafanhotos, fazer retinir a luzena dos vagalumes, passar taligrama no mato, fazer barata dormir de costas, assobiar com um subaco. Deixa eu pensar. Malu vai... Falou assobiar. Passarinho. Passarinho, legal. Você gosta de imitar passarinho?
Então seria importante a gente pensar assim, qual seria o papel da universidade por meio dos seus cursos de formação de professores na criação da cultura lúdica nas escolas. Bom, seria o papel totalmente importante, influente, central na verdade, porque nos cursos de formação de professores, né, a gente precisa pensar o quão importante é a formação cultural. Cultura lúdica enriquecida, cultura lúdica sensível, uma cultura lúdica possível, ela só acontece por meio de professores que foram sensibilizados para isso. Nós sabemos que o ensino de arte, por exemplo, né, a cultura ela é diversa, não é só o ensino de arte, mas pensar a gastronomia, pensar a brincadeira, né, pensar as linguagens artísticas na escola. Sem um professor que foi sensibilizado para isso, que tenha passado por uma formação cultural, seria quase impossível pensar isso. E o problema é que nas escolas, muitas vezes, o ensino ele vem muito enviesado pela indústria cultural. Então a gente percebe influências da cultura mediatizada em quase todas as vertentes de pensamento a partir da cultura. Então nós temos CDs, materiais, espetáculos de dança, inclusive a escola funciona muito a partir das datas comemorativas, que são absolutamente comerciais, a partir de mostras culturais, a partir de apresentações de final de ano, que estão sempre enviesadas e pensadas a partir da indústria cultural. Então são esses CDs, são os materiais, são as músicas. E que espaço que há para a brincadeira, que espaço que há para a arte, para a obra de arte, se a gente tem então essa cultura tão mediatizada? Como que os professores vão transformar os seus planejamentos, o seu ensino, se não houver uma sensibilização para isso? Então, tanto em pós-graduação como no nível de graduação, os cursos precisam estar voltados com disciplinas que trabalhem com essa sensibilização. A capacidade de fazer filtro para as mercadorias da indústria cultural, ela só vem mediante formação, mediante uma reflexão, um filtro desses materiais, desses instrumentos que a gente recebe todos os dias, somos bombardeados. A gente só pensa com sensibilidade, a gente só dança com técnica, a gente só pinta com conhecimento, a gente só tem crivo estético, né, se a gente se forma para isso. A cultura lúdica ela não vai ter espaço, ela não vai ser enriquecida se os professores não estiverem municiados para isso. Então, pensar a partir de poetas, como o trabalho da Graciela faz, por exemplo, a partir de uma pesquisa que entende a riqueza de uma cultura brincante, só vem de uma formação de uma professora que está preocupada com essa cultura. Então a cultura lúdica ela só vai se beneficiar com a formação cultural desses professores. E isso é um papel da universidade, importantíssimo. Esse espaço, inclusive para que os professores brinquem, para que os professores sejam estimulados a, inclusive, resgatar as suas próprias culturas lúdicas. O que é brincar? Brincar é brincar de pega-pega, brincar de esconde-esconde, correr na natureza, tudo mais, brincar no parquinho, brincar na praça, brincar com o nosso brinquedo, brincar de água, brincar de terra, sabe? Um monte de coisa. Brincar com a natureza, brincar com os animais. É muito fofo. As brincadeiras sempre estiveram presentes na nossa vida, desde as mais remotas existências. E ela é importante porque ela lida com as emoções, ela ensina a gente a lidar com as nossas emoções, nas frustrações, na criatividade. E isso é importante para o nosso crescimento enquanto ser humano. Então, as crianças, o mais importante na vida delas é a brincadeira. Elas têm que brincar, elas têm que interagir uma com as outras para poder evoluir emocionalmente, culturalmente e como ser humano também. Então, a maior parte dos impedimentos para uma brincadeira saudável vem de nós adultos, especialmente enquanto professor, porque a gente impede, olha, não é hora, agora é hora de aprender, agora é hora disso.
e a gente não valoriza essa cultura do brincar na criança. A indústria cultural, ela traz para nós, né, várias novidades. Tem brinquedos ótimos, tem brinquedos bons, só que eu vejo a indústria cultural como um fator que influencia na forma da criança brincar. Por exemplo, eu posso brincar com qualquer coisa, a criança brinca com qualquer coisa, mas tem brinquedos caríssimos que custam uma fortuna. E os pais não têm condições de comprar esse brinquedo. Então, por esse motivo a criança não vai brincar? Não, ela tem o direito de brincar. Ela brinca com o que ela tem. Um exemplo disso são, às vezes, bonecas caríssimas, carros caríssimos. E ele pode fazer um carro de caixa de leite, ele pode fazer a sua brincadeira, ele pode montar a sua brincadeira da melhor forma que ele puder. E a indústria cultural tolhe isso. Ele imagina que a criança só vai ser feliz se brincar com aquele tipo de brinquedo. E isso não é verdade. A cultura regional, ela tem que estar presente nas escolas e na vida do ser humano. Por quê? É o ambiente que ele vive, é ali, né, as culturas que ele tem dali da região onde ele vive, são as comidas típicas que tem, as brincadeiras típicas. E nós aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós somos muito privilegiados porque nós temos um dos maiores poetas que pertence ao nosso estado, né, Manoel de Barros. E ele traz uma cultura regional riquíssima, riquíssima, que a gente pode aproveitar de todas as formas. Nas suas poesias, nas brincadeiras que ele cita nas suas poesias, que nós podemos evoluir mentalmente, emocionalmente também. Por quê? Porque eu posso criar uma brincadeira no quintal da minha casa, né, com pássaros, com bichos, com plantas. E isso é brincar. A gente não precisa ter o brinquedo mais caro. A gente pode sim montar a nossa brincadeira de uma forma simples. E o Manoel de Barros traz isso perfeitamente. É um balanço, subir na árvore. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Só quem não teve a oportunidade mesmo, que não foi lhe concedida essa oportunidade. Acredito que o papel da gente como gestor escolar seja facilitar toda forma de cultura que possa vir para dentro da escola. Eu me sinto alegre, livre para correr por aí, muito livre demais. A indústria cultural é uma situação muito complexa hoje para a gente lidar, porque a televisão ela está oferecendo para as crianças comerciais, propagandas de brinquedos que já vêm prontos, brinquedo que vem com bula, feito remédio, né, que não tem interesse nenhum para a criança. A criança pega um brinquedo pronto porque o amiguinho da escola tem, porque o pai acha que é legal, porque o amigo ganhou, a criança também vai querer. Às vezes a criança nem se importa com esse tipo de brinquedo, mas tem aqueles brinquedos colecionáveis, né, que é modinha, e os pais acham legais para darem para suas crianças. Só que o brinquedo ele não instiga a curiosidade, ele limita a criatividade da criança. A criança pega o brinquedo, brinca e acabou, né? Não seria tão interessante como a criança brincar ao ar livre, criança brincar na praça, nos parques, né? A criança que brinca com graveto, criança que monta uma cabaninha de lençol no quintal da sua casa, no quintal da escola, e ali vira o seu castelo encantado. Hoje, nós como professores, como educadores, coordenadores, diretores de escola, né, nós precisamos ampliar a cultura do brincar dentro das escolas, dentro dos espaços. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos oferecer espaços organizados, espaços bem estruturados, com brinquedos de qualidade, diminuir no máximo o brinquedo de plástico, né, que é uma coisa rígida, uma coisa que não instiga a curiosidade da criança. Nós temos os cestos, né? Cestos do brincar para os bebês são maravilhosos, né? Ali são objetos comuns da nossa casa que ele vira brinquedo para a criança, que vira brinquedo para os bebês, porque a criança não conhece aquilo, mas ela vai instigar a sua curiosidade. E a criança vai elaborar ali, com esses brinquedos, ela vai elaborar outras situações, outras aprendizagens. Então, quanto mais diferenciado forem os brinquedos de melhor qualidade possível, diminuir no plástico, brinquedos que tenham ruídos bacanas, ruídos legais, melhor vai ser a qualidade de aprendizagem da criança. Manoel de Barros é um poeta que eu gostaria muito de ter conhecido em vida.
né? Conheço suas poesias. Já oferecemos para as nossas crianças, na nossa EMEI, um projeto maravilhoso com as poesias dele. Transformamos o nosso quintal, no quintal de Manoel de Barros. Foi muito bom. As crianças não só tiveram ganho, né, participaram do projeto, como levaram o que eles aprenderam para suas casas. Os pais, no momento quando chegavam na EMEI, eles perguntavam, eles questionavam, ele queria saber o que estava acontecendo. E gosto muito da poesia dele sobre as importâncias, que muito mais vale a observação das nuvens que estão em movimento no céu para uma criança do que um brinquedo, do que um trenzinho correndo num trilho. Para mim também tem mais importância subir nas árvores. Eu acho que eu ia gostar muito de ter uma vivência no quintal do Manoel de Barros. E eu me recordo assim, de brincadeiras que eu fazia quanto professora em sala de aula com as minhas crianças. Era deitar no gramado, sentindo o vento e o sol no rosto, observando as nuvens em movimento no céu. Era muito legal. E as formigas também, eu gosto muito. E para algumas crianças eu consegui apresentar isso. Procurar um formigueiro. Você vê as formiguinhas andando no trilho da grama. E por que tem essa ruazinha aqui na grama? Porque as formigas passam por ali toda hora. E a gente sai procurando essa casinha de formiga. Aprender brincando é muito mais gostoso. Aprender brincando é muito mais valoroso. Hoje em dia as crianças têm muito pouco tempo. E isso eu vejo que a falta de tempo da família e às vezes a falta de tempo no cronograma da escola também impede de brincar. Porque hoje em dia o pessoal valoriza muito, os pais valorizam muito o ler e escrever, a cultura escrita, né? Só que com as nossas crianças, a cultura falada, a cultura brincada, ela precisa ser muito mais estimulada do que antes do ler e escrever. Penso que seria de real importância, hoje em dia, tanto para pais quanto para educadores, nós pararmos um pouquinho mais para ouvir as crianças, ouvir e dar voz às crianças. Porque nessa correria do dia a dia, tanto a família quanto a escola, a gente cumpre cronograma, cumpre conteúdos e não para ouvir a criança. Eu tenho observado muito isso e eu tenho orientado muito também nesse ouvir a criança. Quando você para ouvir a criança e dar voz à criança, você vai perceber os caminhos pelo qual ela aprende com mais facilidade, o caminho por onde ela quer percorrer esse aprendizado. Então, ouvir a criança é muito bacana, dar voz às crianças é muito legal. Então, vamos ouvir mais as crianças, que nós vamos ter mais sucesso nessa aprendizagem com elas. Escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro. Quando a lua tiver harta. Amarrou um bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa. Ramela alcançou a cozinha num átimo. Maria leu e sorriu. Quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeito de abril. E o amor se fez sob um luar sem defeito de abril. Então, o que é brincar? Brincar é aprender. E os bebês, eles inventam as brincadeiras a partir do repertório lúdico que eles constroem no meio social em que eles vivem. Eles repetem na maneira deles as músicas, histórias, brincadeiras que eles aprendem, inventam novas músicas, novas histórias e novas formas de brincar.
para eles, qualquer coisa é um motivo de brincadeira. A fralda, a chave, bichinhos no chão, eles se tornam brinquedos muito curiosos para eles. Então nós, como professores, devemos partir dessa curiosidade deles e estimulá-los a aprender a pesquisar, para que eles se tornem exploradores ativos durante sua infância. Acredito que algumas coisas servem de impedimento para o brincar, que são os adultos e a indústria da cultura. Os adultos, porque eles não têm muito tempo para brincar com as crianças. E também eles têm medo de deixar as crianças brincar livremente na rua, igual era antigamente. E hoje em dia a maioria das crianças prefere brincar com celular ou com tablet, porque é isso que é oferecido para elas. E nós, como professores, devemos valorizar a nossa cultura regional, ensinar a eles brincadeiras simples, mas que talvez eles nunca tiveram contato, como por exemplo fazer boizinhos de manga, brincar de roda, jogar bola. Eu mesmo conheço uma criança que aprendeu a brincar de dança da cadeira com 8 anos. Então, através das brincadeiras, as crianças elas aprendem a falar, aprendem a dividir, a negociar, a imaginar, a expressar os seus desejos. Então, por isso, nós devemos brincar muito com as nossas crianças, porque é essencial para o aprendizado delas. Uma vez uma professora perguntou em sala de aula do que nós brincávamos, né? Aí teve um que falou que brincava de videogame, o outro falou que gostava de brincar de pular corda, e na sala havia 3 meninas indígenas que moravam na aldeia. E uma delas falou assim: eu brinco com o caroço da manga, né? O caroço da manga torna o meu brinquedo, torna a minha boneca, torna o meu bicho de estimação, eu brinco com o caroço da manga. Eu fui ministrar um curso de brinquedos e brincadeiras para crianças, e onde eu fui era um pátio grande, tinha uma grama enorme, e havia uma caixa de bolitas, um pacote de bolitas. Eu peguei aquelas bolitas, chamei as crianças para a gente brincar, e elas foram, e chegamos no pátio, um pátio grande, que dava para a gente jogar bolita. E as crianças ficaram paradas perguntando como que jogava bolita. Jogar bolita é no chão. E elas acharam isso muito interessante. E é legal porque, tipo, a bolita, por exemplo, é esse trabalho, né? O trabalho desse dedo que a gente trabalha, ou talvez esse, ou isso, né? Algumas, né, a gente aprendia assim, aprendíamos aqui, aprendíamos aqui. Então, a função desses 3 dedos, né? Se trabalha esses 3 dedos, além da concentração, e além de você trabalhar o núcleo, né? O grupo, né? Então, nesse processo, você vê a perda. Quando se perde uma brincadeira, quando se perde um brincar, né? Você perde várias funções do corpo junto. O celular, né? Você brinca com esses 2 dedos apenas, né? Você não brinca, você não tem mais a brincadeira de mão, você não tem mais o correr, você não tem mais o encostar, né? E quando você perde o toque, você perde até a feição do nosso abraço, né? Que é tão importante. Quando você perde a relação do brincar, você também está perdendo o toque, você está perdendo pegar na mão para falar bom dia, por exemplo, as pessoas já falam: oi, olá, beleza, um beijo. Como assim um beijo? Você está mandando um beijo para a pessoa que está na sua frente, né? Gente, beijo. E eu gosto muito de brincar porque minha mãe brincava, né? Ela não tinha o hábito de brincar, de correr, até porque quando eu nasci ela já estava com mais de 30 anos, então ela não tinha essa função de brincar, de correr. Mas ela brincava com as palavras, né, que são os trava-língua, as parlendas, né, a contação de história. Ela contava muitas histórias, né, pra gente. Então isso também é uma forma de você brincar, de você trabalhar o lúdico, de trabalhar o social, de trabalhar a dinâmica, né.
a inteligência, as inteligências, né, estão exatamente nesse patamar da brincadeira. Brincar, se sujar por aí, correr por aí e se divertir um montão. Para falar um pouquinho sobre a brincadeira e seu papel no desenvolvimento cognitivo das crianças, né? No desenvolvimento psíquico da criança. Segundo Vygotsky, que é o teórico que eu venho estudando há mais de 25 anos. E o Vygotsky vai trazer para a gente que a importância dessa brincadeira, mas não é qualquer brincadeira. A brincadeira do qual Vygotsky traz para a gente é o jogo de papéis. Nós não podemos deixar de destacar a importância que essa brincadeira, jogo de papéis, tem no desenvolvimento da criança. A criança, quando ela brinca no jogo de papéis, ela brinca consciente. Então, ela precisa conhecer o que ela vai brincar. Por isso, quando ela se transforma na brincadeira de jogo de papéis, na bailarina, no médico, ou ela transforma objetos, né, em outros objetos, tá? Ela sabe que ela tem consciência, porque ela sabe que isso aqui é um óculos. Mas nesse momento, esse óculos vai se transformar numa Kombi que vai levar as crianças para a escola. E sai a Kombi, né? Faz até o barulho e tudo mais. Passado um tempo, alguém pergunta, gente, alguém viu meu óculos? Ela vai dizer, o seu óculos está aqui. Mas não era Kombi? Não, isso é um óculos, que eu brinquei de Kombi, mas ele é um óculos. Então, para que ela faça todo esse trabalho, ela precisa estar consciente. E quando ela vai para o jogo de papéis, quando ela transforma algo em outro objeto, ou se transforma em outra pessoa, ela ganha aí um salto qualitativo na sua aprendizagem. E aquela máxima do Vygotsky, que a boa aprendizagem ultrapassa o desenvolvimento, no jogo de papéis, na brincadeira de jogo de papéis, é o espaço maior dessa máxima. Porque nós vamos ter aí a aprendizagem que a criança não seria capaz de aprender numa atividade normal, mas ali brincando de ser, ela aprende porque ela está imitando uma pessoa, né, o médico, a professora, a bailarina, e nessa imitação ela precisa ser esse sujeito, e quando ela para a brincadeira e sai desse papel, ela não sai como ela entrou, ela sai com outro desenvolvimento. Por isso, essa atividade, essa aprendizagem, ela ultrapassa o desenvolvimento porque ela não tem idade para ser médica, mas brincando, ela consegue ultrapassar os seus limites e aprende, por exemplo, uma fala diferente, um jeito de gesticular diferente, um pensamento organizado que normalmente ela não teria, mas a brincadeira ela tem. Então é isso, que possamos explorar muito a brincadeira do jogo de papéis com as nossas crianças na infância, na educação infantil e nos primeiros anos, porque não é porque ela mudou para o ensino fundamental que ela deixa de ser criança e deixa de imaginar ou imitar. Vamos explorar porque essas aprendizagens são fundamentais para as próximas aprendizagens do ensino fundamental, especialmente para a leitura e para a escrita. Percebo que brincadeira, na visão de Manuel de Barros, não se trata apenas de um momento específico com regras específicas e organização específica. A brincadeira para o poeta é entendida como um ato lúdico. Assim, comer goiaba, evacuar no mato e após alguns dias apreciar as goiabeiras nascendo seria brincar de plantar goiabeira com máquina-corpo. Com esse ato lúdico, a criança estava brincando e participando de uma experiência que envolve diversos campos de experiências e saberes.
O poeta, em suas obras, enfatiza a utilização de latas e caixotes para brincar de faz de conta. E assim, neste faz de conta, a criança ressignifica sua realidade, vivencia diferentes papéis sociais, internaliza o mundo à sua volta, participando na construção de novos saberes a cada brincadeira. Através da linguagem poética, o autor traz algumas brincadeiras com traços bem locais. Caçar insetos no brejo, perseguir cavalos, porcos e gralhas, apanhar grilos e caracol, montar cachorro e rolar na terra com os bichinhos, indicando uma relação íntima com a natureza. Para Manuel de Barros, a fazenda onde ele morava era um laboratório de brincadeiras, que o fazia pensar, produzir conhecimentos e poetizar sobre eles. Assim, para Manuel de Barros, criança é um ser brincante e brincadeira é um ato lúdico com os mais variados materiais. O poeta reproduzia brincadeiras tradicionais, mas também criava a partir do seu repertório lúdico. E assim fica o convite. Vamos levar essa concepção de brincadeiras para a nossa sala de aula? Vamos possibilitar tempo e espaço para que as crianças reproduzam, recriem ou criem novas formas de brincar?